Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito, né, gente, do dia 12 de abril. E hoje é aniversário de uma das minhas meninas aqui, a Ana Clara, maravilhosa, minha sobrinha querida, que morou comigo por muitos anos, né, gente? Então, parabéns aí pra minha querida e amada sobrinha maravilhosa. Bom, vamos lá pro nosso preceito hoje. E a gente tem trabalhado aí esse mês, né, gente? Quase meados já de abril praticamente. A gente tem trabalhado o que aqui? A verdadeira natureza da fé. Lembra que eu falo pra vocês que a fé é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso leme aí, né? É o nosso motor para que todas as coisas na nossa vida aconteçam de forma harmoniosa, de forma perfeita, né? De forma positiva, de forma próspera, de forma alegre. Então tudo na mais perfeita ordem divina. Então a fé é aí o nosso motorzinho, né? O nosso motor potente para que nós possamos aí seguir o nosso caminho maravilhoso rumo ao quê? Rumo à nossa prosperidade, à nossa alegria, à nossa harmonia, à nossa paz e ter uma vida aí maravilhosamente bem, cheia de amor e alegria, né? Então vamos aqui trabalhar a nossa fé, porque é isso que move o universo a trazer as coisas que nós desejamos. Então vamos lá. Oração se concretiza infalivelmente. Nossa oração se concretiza infalivelmente. Isso é um fato inegável. Mas orar não é somente proferir palavras nos santuários ou diante de oratórios durante alguns minutos. Oração é declaração da vida. Tudo que é mentalizado, proferido, murmurado nas profundezas da vida constitui oração. Por isso, quem vive se queixando da infelicidade está orando para que venham mais infelicidade. Quem se queixa de doença e dor está orando para que venham mais doenças e dores na vida. Ele fala bastante aqui da meditação Shinsokan, que é uma prática oficial da Seichonoye, mas você viu que ele fala aqui, que é o que eu falo para vocês? Oração, gente, é o tempo todo, é 24 horas por dia. Ai, Cris, mas como assim? O que você está falando, o que você está pensando, as suas atitudes, a sua feição é uma oração. Então não adianta você estar aí 5 minutinhos, 2 minutinhos, 20 minutos fazendo uma oração, orando a Deus e passa o seu dia inteiro se lamentando, se queixando, olhando só para as coisas ruins que estão manifestadas na sua vida, que lembra que eu falei para vocês que não é ruim, é um aprendizado para você, voltar-se para você mesmo. Então é isso, gente. A oração é 24 horas por dia, em forma de palavras, em forma de pensamentos, em forma de atitude, em forma de feição. Então o que você está fazendo aí o dia inteiro na sua vida? Reclamando? Se queixando? Pense um pouquinho. O que você está aí? Porque lembra que eu falo, né? Neville fala, esses ensinamentos nos falam aqui, nos ensinam o quê? A sua vida, o seu externo, segue os seus pensamentos. Ele é um seguidor. É um obsessor, vamos dizer assim. É um obsessor. Então, o seu externo, aí, o seu mundo externo, a sua manifestação é um obsessor seguindo os seus pensamentos. É uma obsessão que ele tem de seguir seus pensamentos. Então, o que você vai pensar? Em coisas boas. Então, aí o que vai acontecer? Ele vai começar a seguir os seus pensamentos. Se você está pensando coisa boa, opa, está pensando coisa boa, eu vou criar o bem, vou criar o bom aqui para ela, vou criar a beleza aqui para ela, vou criar a paz para ela, porque está seguindo aí os seus pensamentos. Então, sempre pense assim, os meus pensamentos é um imã de atração para tudo que eu quero viver na vida. Então, comece a pensar coisas boas para atrair coisas boas. Comece a proferir palavras de amor, de alegria, de sucesso, de tudo aí que você quer viver. Por quê?
porque é o que vai se manifestar na sua vida: alegria, amor, sucesso, prosperidade. Lembre-se disso, né, gente? É o que ele está falando aqui. Então não adianta você aí tá orando só no santuário ou só no oratório, né? Porque lá eles usam muito oratório. Não sei se em outras religiões fala oratório, mas lá eles falam oratório. As religiões, as doutrinas aí orientais, eles usam muito oratório dentro de casa para os antepassados. Então, como que tá aí? Você só tá ali orando aqueles minutinhos e acabou? E acabou? Você acha que a vida é assim? Você tá aqui comigo 6 horas da manhã, ou, né, se você tá ouvindo depois aí, ouvindo aqui esses minutinhos, ai que lindo, maravilhoso, e segue a sua vida do jeito que você tá seguindo sempre? Não vai mudar, gente. Desculpa. Lembra do lema do canal: através da repetição nós chegamos à perfeição. O que você está criando aí na sua vida de perfeição? Ah, que eu estou criando muita escassez aqui. Claro, só pensa em escassez. Ah, estou criando muita briga aqui. Claro, tá pensando em briga? Ah, estou criando muita desarmonia aqui. Claro, tá pensando em desarmonia? O que você está criando? Então, através da repetição, você chega à perfeição, tanto para o bem como para o mal. E que tal a gente chegar à perfeição do bem? Né? Então leve isso com você hoje, que é o que eu sempre falo aqui no canal. Não tem nem muito o que falar nesse preceito hoje, né, gente? Porque na verdade é o que eu sempre falo. Não adianta você estar aí meditando, né? Que nem todo mundo fala: ah, medita 10 minutos, medita 15 minutos, medita meia hora. Se você não tá bem dentro de você, aqueles minutos ali não vai surtir efeito na sua vida. Vai surtir efeito daqui 10 anos, 5 anos. Então, quanto mais você se conscientizar disso, mais a sua vida vai mudar rapidamente. Então, mais uma vez, através da repetição, nós chegamos à perfeição. Então, repetição do quê? Do amor, da alegria, da harmonia, da paz, da felicidade, do sucesso. Então comece a pensar na sua vida, como você gostaria de estar vivendo a sua vida hoje, e traga esse sentimento para o seu presente. Comece a olhar as coisas com os olhos de Deus, que tudo na sua vida começa a mudar. Você não vai precisar ver passarinho verde, porque tudo à sua volta vai ser o quê? Alegria, beleza, harmonia, perfeição. Esses são os olhos de Deus, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui nosso preceito maravilhoso do dia 12 de abril. E leve isso com você. Não é 10 minutos. Não precisa ir no oratório. Lembre, Deus falou: feche a porta do seu quarto. O que é fechar a porta do seu quarto? É se fechar dentro de você. Dentro de você. Você não precisa ir para um quarto silencioso, para um parque, para um convento, lá para os monges budistas. Não precisa nada disso. Nada disso. Entre em seus aposentos e feche a porta. Entre no teu ser e feche a porta. Isso para mim foi libertador quando eu ouvi essa passagem que ele fala aqui, e quando o Neville falou também, que hoje que tem vídeo toda sexta-feira aí do Neville, né, gente? Eu vou trazer outros autores também, que eles são maravilhosos e complementa tudo que o Neville fala. Mas ele explicou isso pra gente de uma forma muito linda, muito bela, né? Então você não precisa estar aí fechando a porta, né, num silêncio total. Não, é dentro de você. Né? Como até o Masaharu Taniguchi falou, se fosse assim, as pessoas que estão em guerra, então em qualquer lugar aí, num albergue, não conseguiriam orar. Né? Então feche a porta dentro de si e ore a seu Pai interno, maravilhoso, abençoado, tá bom? Vamos ler mais uma vez assim. A oração se concretiza infalivelmente. Nossa oração se concretiza infalivelmente. Isso é um fato inegável. Mas orar não é somente proferir palavras nos santuários ou diante de oratórios durante alguns minutos. Oração é declaração da vida. Tudo que é mentalizado, proferido, murmurado nas profundezas da vida constitui oração. Por isso, quem vive se queixando da infelicidade está orando para que venham mais infelicidade.
Quem se queixa de doença e dor está orando para que venham mais doenças e mais dores na sua vida. Então leve isso com você. O que você está orando aí todos os dias na sua vida? Por dor? Por doença? Ai meu Deus, isso não sai da minha vida. Então lembra que eu falei ontem, né? Tire o foco, tire o fermento da doença, tire o fermento da escassez e cresça seus olhos o quê? Para a prosperidade, para a alegria, para a felicidade, para a harmonia e para a paz que você quer viver. Lembra quando nós somos ramos da videira, né? Lembra? Nós somos os ramos da videira. Então, se você tá aí com um raminho de escassez, tire o foco, que ele vai murchar automaticamente. E aí vai crescer o quê? Onde você está colocando o seu foco, que é na sua felicidade, na sua alegria, na sua prosperidade. Tá bom, gente? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito, potências infinitas. Até amanhã com o preceito do dia 13 de abril. Até lá!